Olá, sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio do podcast Mulher Plena. Um lugar para você, mulher que decidiu viver essa fase com saúde, potência e muito conhecimento. No nosso primeiro episódio, nós temos uma convidada muito especial, Ana Paula Carvalho, que é geógrafa, é gestora do patrimônio cultural e é minha paciente querida. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os desafios da mulher 40+. Ana, me conta um pouquinho, depois dos 40+, quando foi que você percebeu que algo tinha mudado? E o que tinha mudado? Sim, eu cheguei nos 40, acho que uma fase um pouco complicada, porque eu tinha um filho pequeno, eu resolvi ser mãe um pouco mais tarde. Neste mesmo processo vieram, acho que dificuldades de saúde, veio pandemia, mestrado, doutorado, trabalho. Por muito tempo eu achei que esse cansaço fosse dessa fatiga da maternidade, com o trabalho, mas com o tempo e tudo isso se estabilizando, eu percebi que não, que eu precisava de alguma ajuda que não estava em mim. Então era muito cansaço, a cabeça sempre muito fraca, e as pessoas dizem pra gente: "Ah, é porque depois da gravidez a cabeça fica mais fraca, ou é isso ou é aquilo", e a gente tenta consertar tudo sozinha. Mas na verdade acho que o nosso maior problema é tentar tudo sozinha e não conseguir. Certo, Ana. O seguinte, você percebe que depois dos 40, assim muitas pessoas falam, depois dos 40 uma chave muda, fica diferente. Ou, na verdade, isso vem aos poucos e a gente vai tomando esse conhecimento ou essa consciência aos poucos? Eu acho que a percepção vem de repente, e quando a gente toma um pouco de consciência, a gente vai conseguindo entender diversas coisas que vão mudando. Mas é difícil a gente perceber tudo isso sozinha se a gente está num emaranhado de sintomas e problemas que a gente não sabe o que é, não é? Então, quando a gente toma uma consciência, consegue perceber que, peraí, eu já fiz 40, alguma coisa tá diferente no meu corpo, embora eu tenha vontades e desejos, principalmente na carreira e com a família e tudo mais, mas tem uma série de dificuldades que a gente não consegue entender e perceber de onde vem. Eu falo que hoje, né, em 2026, nós temos aí uma gama de informação muito grande, às vezes até informação demais. Mas como eu trabalho com isso todos os dias, eu vejo que as mulheres ainda estão sem informação necessária para o climatério, com esse tantos de sintomas, mas não sabem identificar o que é o climatério. Com você também foi assim? Foi completamente assim, principalmente quando a gente se envolve em redes sociais ou começa a procurar os sintomas no Google e achar que se autodiagnosticar, né? Então, eu já não dormi bem é porque eu estou estressada, de repente no outro dia eu continuo estressada e você começa a acordar de madrugada ou acha que está frio, calor, você pesquisa por todas as informações e vê informações das mais diversas, que na verdade mais confunde as pessoas, no meu caso mais me confundiu do que ajudou. Até que você encontra, eu acho que até os algoritmos das redes sociais fazem muito isso, eles vão te direcionando para o bem ou para o mal. Então, antes da gente chegar na pessoa certa que possa nos ajudar, a gente já pensou em TDAH, já pensou até em autismo na vida adulta. Acho que é o que mais se entrega por aí, ou é estresse pós-parto, ou é divórcio, ou é trabalho, até que a gente tenta se desviar completamente do problema, encontrando um daqueles problemas padrões. Mas eu acho que é difícil a gente encarar que chegou no climatério e que a gente está numa nova fase da vida e que requer mais cuidados de saúde. Talvez seja um preconceito da nossa própria consciência. Peraí, se eu falar que eu estou no climatério, eu já estou assumindo uma idade, uma coisa que eu não quero ainda, talvez. Interessante, que eu não tinha pensado por esse lado da própria mulher, às vezes, não querer ter esse diagnóstico, né? Porque talvez quando a gente fala em diagnóstico, parece que é ali doença, né? E muitas vezes queremos rotular de outros nomes, como TDAH, autismo na vida adulta. Esses dias mesmo uma paciente minha falou, eu fui num médico, ele falou que é fibromialgia, que é depressão, e ela foi falando todos os sintomas, eu falei, isso tudo só é o climatério, não tem nada além disso. Mas é um bom olhar. Será que às vezes nós mesmos, mulheres, não queremos estar nesse lugar? E por que não? Porque a fase dos 40+ é uma fase que pode ser desafiadora,
mas é uma fase que o autoconhecimento vale muito a pena, né? O que você pensa sobre isso? E eu acho que é justamente esse ponto. O principal motivo das pessoas não procurarem um tratamento adequado nessa fase é justamente, por exemplo, muitas, se forem lembrar, quando fizeram 30, já falou, poxa, 30, eu fiz 30, meu Deus, não quero, alguma coisa vai acontecer. Então, quando tá nos 40, a gente ainda tá lutando para ter um corpo jovem, para ter uma vida ativa, mas o nosso corpo ele reage de outra forma. E às vezes parece mais bonito eu falar que eu tenho um TDAH, que eu tenho um autismo, que eu tenho uma depressão, ou que eu tô cansada, do que eu falar que eu tô aqui numa pré-menopausa, num climatério. Porque parece assumir uma velhice que eu ainda não sinto dentro de mim. Quando eu acho que, pelo menos para mim, quando eu tive essa percepção, esse olhar, e nós começamos o tratamento, foi muito mais fácil. Acho que qualquer problema, quando a gente assume, traz uma leveza para esse problema, a gente resolve muito mais Muito fácil. mais Mas fácil. tem que assumir primeiro que é, né, cada coisa no seu lugar. E é interessante que, assim, né, eu que estudo o climatério hoje, praticamente é o que eu estudo, né, justamente tudo que acontece com nós mulheres 40 mais, e passar por ele junto, né, porque eu também estou no climatério, então, só que eu tenho o conhecimento, talvez essa seja a grande diferença. Mas a gente tem ali diversos sintomas, muitos mesmo, são descritos mais de 50 sintomas. Então, fogacho, insônia, irritabilidade, alteração de humor, ganho de peso, aumento de gordura abdominal, alteração de cabelo, de memória. Tudo isso são possibilidades dos sintomas, mas às vezes, claro, cada mulher tem um ou outro que influencia mais, ou que atrapalha mais a qualidade de vida, né? No seu caso, qual dos sintomas você acha que mais impactou no seu dia a dia? Tem alguns, não é? Mas acho que o principal foi a falta de energia. A mudança do metabolismo ali que vai dificultando a minha energia, e aí aumenta o cansaço, aumenta a fadiga, não é? E outros sintomas que vão te, assim, atrapalhando a sua própria imagem no espelho, como a questão do cabelo, da pele, o engorda, emagrece, a flacidez, tudo isso vai diminuindo um pouco a autoestima. E eu acho que na mesma proporção que vai diminuindo a autoestima, vai aumentando o cansaço, vai aumentando outros sintomas que te fazem perder a força. E eu tenho filho pequeno, trabalho, estudo, eu preciso dessa energia, eu preciso de concentração. Então, a falta dessa concentração, eu não estou conseguindo ler um artigo, não conseguir escrever. A gente vai se cobrando cada vez mais e parece que os sintomas vão aumentando. Um sintoma vai trazendo o outro. Então, se eu não durmo bem, eu tenho mais cansaço durante o dia, eu já me alimento pior, né? Então, ou seja, já vou perdendo as vitaminas, vou me cobrando ao fim do dia de não ter sido produtivo o suficiente, e ali no meio da cobrança de não ter sido produtivo o suficiente, chega o filho da escola à noite, você ainda tem que ter energia para fazer tarefas, banho, casa, comida, e tudo isso a gente vai se cobrando, se diminuindo, mas também não pensa em pedir ajuda. E acho que esse é o grande problema. E esses sintomas, né, que você trouxe aí, você acredita que estava trazendo impacto direto, por exemplo, no seu rendimento, tanto como mãe, né, como mulher, como profissional, atrapalhando realmente? Porque o que eu vejo muito no consultório é que, assim, nós mulheres continuamos a dar conta do que a gente se propõe, né, mas com um gasto de energia, assim, com uma dificuldade maior. Até que ponto isso influencia ou influenciou diretamente no seu dia a dia, na sua qualidade de vida? Nossa, influenciou, vamos dizer, totalmente. Porque existe uma série de coisas pra gente dar conta. E eu não sei, acho que é inato da mulher, acaba gastando mais energia para ajudar o outro, para tentar resolver o que tá fora, do que aquilo que tá dentro da gente. Né? Acho que tem um poema muito antigo que fala assim: eu estava morrendo de dor, estava mal, mas alguém precisou de mim, eu joguei meu cansaço fora e fui atender. Eu acho que isso acontece principalmente quando você tem família, né? Tem pais, tem mães, avós, filhos, marido. Então, você acaba que a pouca energia que a gente tem, a gente acaba despendendo. É para o trabalho,
Eu não tenho energia para ir na academia, mas na hora do trabalho eu tô lá. Eu não tenho energia para fazer nada, mas eu tenho que fazer a janta do meu filho. E aí a gente vai se arrastando. Então, acho que isso influenciou tanto na minha vida que eu passei ali mais de um ano com aquela sensação de estar me arrastando mesmo para dar conta do mínimo. E o que ficava de fora? Eu ficava de fora, né? Tanto por dentro quanto por fora. Então, se eu dou conta de pouca coisa, eu não vou me exercitar. Né? Se eu dou conta de pouca coisa, eu vou fazer o mínimo da refeição. E se eu tô sozinha, eu não vou me dar o trabalho, não vou gastar energia para fazer comida só para mim. Então, e o meu trabalho também vai ficando de fora. E isso impactou na minha carreira, porque durante alguns anos eu fui fazendo o mínimo e coisas que eu poderia ter gerenciado melhor e ter dado um up maior na minha carreira também foi ficando, porque eu fui entregando o mínimo. E principalmente eu poderia ter brincado mais com meu filho, ter mais energia para ele. E eu não, brincava 5, 10 minutos, mas aquela voz da criança também, que fica, mãe, vamos brincar, mãe, vamos fazer isso, vamos desenhar. Isso, a gente não tem energia para isso, e aquilo vira mais uma cobrança na nossa mente, porque é uma vozinha, que acho que quem tem filho sabe, que não sai e que vira uma cobrança interna e que a gente vai tendo essa dificuldade. Então, isso impactou diretamente, tanto no meu trabalho quanto na minha maternidade, quanto à organização da minha casa, do meu espaço e de gerenciar todo o meu trabalho e da minha carreira. Como é importante isso, né? Interessante, porque não é uma doença. A gente não está falando de diabetes, a gente não está falando de câncer, a gente está falando de uma questão que é fisiológica, né? Ou seja, a mulher após os 40, ela realmente vai ter queda hormonal, vai ter alteração do metabolismo, mas ao mesmo tempo não é normalizar isso, não é porque é uma das coisas que eu sempre falo para meus pacientes. Não é normal a gente se sentir cansado o tempo todo, não é da idade. Apesar de ser uma coisa fisiológica, nós temos diversas armas para lutar contra ela. E o tanto que isso é importante, uma coisa que não é uma doença, impacta tão negativamente, no caso, quando não é bem orientado, na qualidade de vida, tanto alterando nossa questão como mãe, podendo mudar a parte, inclusive, de performance profissional, né? Então, nós estamos falando, assim, de uma questão que leva realmente a grandes prejuízos se a gente não corrige. E em que momento, ou que dia, ou não foi assim que você realmente decidiu, falou, não, tem algo de errado, chega, vamos buscar um caminho para resolver isso? Foi muito interessante, porque eu acredito, e eu estava pensando sobre isso esses dias, que acho que historicamente a mulher é levada a um caminho assim psicológico, tá? Em que os problemas da mulher, as dificuldades dela, é um problema psicológico, um problema mental. Então, se a gente for buscar na história, né, quando a mulher não dá conta de uma coisa, quando ela tem projetos diferentes, ela é levada, como se já foi muito levada, inclusive a manicômios, né? E recentemente, a primeira indicação é sempre vá ao psiquiatra, vá ao psicólogo. Toma remédio. E aí começa, toma remédio para dormir, toma remédio para acordar. Então, eu cheguei a uma época também, fui e tomei medicação, porque falei, olha, eu não tenho mais libido, eu não tenho ânimo, eu não tenho força e eu preciso, então eu devo estar com depressão. E é a primeira coisa que eu acho que naturalmente todas as pessoas procuram, em especial a mulher, porque isso é histórico. Mas eu olhava para o remédio e falava assim, não é isso que eu sinto. Então, acho que na verdade foi uma insurgência, assim, né? Falei, não vou tomar um remédio psiquiátrico, porque eu sentia que alguma coisa era diferente. Mas a gente é levada a esse tratamento. Se você for num clínico geral hoje, possivelmente e você vai falar dos seus sintomas, no climatério ele vai falar, procura um psicólogo, procura um psiquiatra. E eu estive pensando sobre isso e falei, não é isso, é algo mais. E por incrível que pareça, num dia de manhã eu levei meu filho na piscina e estava ouvindo uma conversa de duas pessoas e falando sobre a questão do climatério, de tudo isso. E eu comecei a pesquisar, comecei a estudar e olhei ali sintomas e pessoas. Eu falei assim, olha, isso faz muito mais sentido. Faz muito mais sentido para mim, porque eu acho que no fundo a gente sabe. A gente acaba seguindo caminhos mais fáceis e caminhos que a sociedade vai levando, mas acho que se cada mulher olhar para dentro dela, no fundo ela sabe algumas coisas, né?
E fazendo esses estudos, essas pesquisas, eu encontrei o Instituto Ramos e acho que na primeira consulta eu já tive uma série de respostas e de tranquilidade para sentir ali na intuição que aquele era o caminho. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, hein? O que mudou, como foi esse processo. Mas você estava falando aí inicialmente, eu fiquei pensando aqui, porque já passou muito isso na minha cabeça, assim. E eu escuto muito essa frase, né? Geralmente, quais são as duas frases das mulheres 40 a mais que chegam lá no meu consultório? Uma é, doutora, eu não me reconheço mais. E a segunda é, doutora, eu acho que eu tô ficando doida. Alguma desses dois sentimentos, dessas duas frases, já passou aí pela sua cabeça? Sim, especialmente eu não me reconheço mais. E é engraçado porque vão mudando uma série de coisas e que eu acho que esse é o principal fator que esse diagnóstico correto mais ajuda as mulheres. Porque quando a gente não se reconhece mais, se eu não sei o que eu não quero, como é que eu vou falar não para uma série de coisas e vou seguir o caminho que eu quero? Então, não se reconhecer mais, eu acho que isso vem num processo em que você começa a questionar decisões da sua vida que estavam muito claras, inclusive profissionais, né? Falou, pô, eu sempre quis isso, sempre gostei de trabalhar com isso, eu amo meu trabalho, mas agora eu não sinto a menor alegria em trabalhar com isso. Eu não sinto a menor alegria, eu vou arrastada todos os dias para o meu trabalho. Às vezes eu não estava sentindo alegria durante passeios. Durante 2 anos, por causa do doutorado, eu morei em Portugal e existem N lugares fantásticos para visitar, muitas coisas que eu gosto e eu não senti alegria em fazer isso. Então, você não senti alegria em me arrumar, não senti alegria em não tem ânimo, porque você acaba perdendo a vontade e a alegria de fazer uma série de coisas. E quando você faz isso, você começa a deixar outras pessoas a escolherem os seus caminhos. Escolher o lugar que você vai, escolher a roupa que você veste, você vai perdendo a vontade de tomar as decisões. E quanto mais a gente faz isso, menos a gente se reconhece. Eu acho que eu cheguei nesse patamar de não me reconhecer porque eu não estava mais satisfeita com o meu trabalho, não me reconhecer porque eu não estava sentindo alegria em lugares que eu devia sentir alegria, porque são coisas que eu gostava de fazer e lugares fantásticos que eu gostava de conhecer, e aí você começa a questionar. Como assim? Será que eu não gosto mais disso? Será que eu não gosto mais desse trabalho? Por que eu não estou gostando desse lugar fantástico que eu tô agora? Será que aí você começa, será que é porque meu filho tá me dando muito trabalho? Será que é porque eu não tô mais com alegria com meu companheiro aqui? E até que a gente chega na resposta de que a gente não sabe que é fisiológico, a gente não sabe que é uma coisa maior que a gente. Então a gente pensa que tá ficando doida. Pensa que tá ficando doida, sente culpada, né, de tudo isso, que é mãe, então aí que sempre tem a questão culpa. E esse não se reconhecer mais é muito isso mesmo, não é só não se reconhecer fisicamente, porque tem isso também, né, porque ganhou peso, porque colágeno tá diminuindo, então o rosto já não é mais o mesmo, o cabelo não é mais o mesmo, então também tem o não se reconhecer fisicamente, mas vai muito além disso, né? É não se reconhecer mais nos desejos, nas vontades. E é nesse momento, muitas vezes, que realmente as mulheres procuram um psiquiatra, né? Porque são orientadas ou porque é isso que ficou cultural e recebem um diagnóstico, nesse caso errado, de depressão ou de ansiedade. E aqui deixando bem claro que não é uma questão contra esse diagnóstico nem contra a medicação, porque as medicações antidepressivas e ansiolíticas são muito úteis quando utilizados realmente no momento certo, mas não para o climatério, né? Para o climatério em si, a gente não precisa de remédios ansiolíticos e nem antidepressivos, porque por mais que os sintomas simulem uma depressão, porque você não está gostando de nada, tudo está ruim, você não sente prazer nas coisas básicas, acaba tendo uma confusão ali, né, com sintomas depressivos. Mas, na verdade, é o metabolismo que está sendo diferente. Então, mostrar isso, assim, entender isso, e é isso que eu gosto muito de fazer, mostrar isso para a paciente, porque não é culpa dela, não é culpa, não é uma falta de força de vontade. Porque por muitas vezes, como você disse, a questão do exercício físico, você ficou um tempo sem fazer. Aposto que também vinha esse negócio na cabeça, tipo, eu tô com preguiça, ou eu estou me sabotando, eu não dou conta mais, né?
E uma das coisas muito terríveis e engraçadas que é isso, porque sabe quando você tá deitado na cama e sua cabeça fala, vai, você tem que fazer exercício, vamos, levanta, você precisa fazer isso. Ou então você tem uma agenda, você tem uma reunião e o seu corpo não vai. E a sua cabeça fica te dando ordens, e aí é aquela batalha entre corpo e mente insana, porque o corpo não responde. E eu acho que o não reconhecer mais fisicamente, ele é muito forte, ele pesa muito. Mas, na verdade, quando a gente percebe que é um reflexo de dentro para Sim. fora, e quando a gente vai tratando de dentro para fora, é muito natural. Eu lutei muito com a balança muitas vezes na minha vida, e até que você ajusta que a questão é de dentro para fora, é o metabolismo, é a fisiologia, e que aí naturalmente você vai se vendo com cada dia um pouco mais animada, com um pouco dia, cada dia um pouco mais você, e aí sim você se reconhece, tanto na sua energia, na sua vontade, quanto no espelho, é como se finalmente o corpo e a alma estivessem no mesmo lugar. É Essa bem sensação isso. que eu tenho. E essa questão que você falou do corpo não acompanhar a mente é bem característica do climatério. Porque por mais que às vezes a gente tenha essa força de vontade, né? Principalmente nós mulheres, que aí temos esses muitos papéis, o corpo tá pedindo um olhar diferente, é o que eu falo. As estratégias que a gente utilizou com 20 anos, com 30 anos, elas não resolvem mais depois que a gente tem os 40. Vamos falar um pouquinho de quando você chegou lá no instituto, né? Acredito, lembrando aqui que tem mais ou menos uns 7 meses, né? Então, a Ana Paula tem 43 anos, né? Chegou lá no instituto com esses sintomas aí que a gente está falando. Então, eu lembro muito da questão do cansaço, né? Não é um cansaço tipo que é normal da gente chegar em casa cansada após um dia de trabalho. É um cansaço que a gente acorda cansada, né? Cansaço eterno. Um cansaço eterno. Então, eu lembro muito, assim, que ficou característico para mim, essa questão do cansaço, da falta ali a gente chama de brain fog, né? Que é aquela névoa mental, aquela é tão, assim, confuso, que não tem jeito de a gente explicar o que é essa névoa mental, mas a mente não tá mais limpa, eu acho que é mais ou menos isso, né? A questão do ganho de peso também foi importante, né? Que você levou. Todos esses sintomas, o que mais que te fez lá na época procurar? Eu acho que foi muito isso, essa névoa mental, porque eu trabalho muito com a cabeça e com pessoas. E quando eu não consegue organizar tudo isso vira um peso, então é o cansaço eterno. Então eu estava muito com esse cansaço eterno, a falta de vontade para tudo, era acordar cansada, com as pernas doendo, com o corpo doendo, uma inflamação muito grande que foi acumulada e que não é só por alimentação, que acho que essa inflamação vem, né? Ela vem de uma série de formas. Falta de energia para lidar com meu filho, falta de energia para lidar com o meu trabalho, e aí a gente comecei a procrastinar tudo isso, e assim como procrastinar e deixar para amanhã, e isso se passou anos do exercício físico. E o ganho de peso, ele vem enorme, né, e cada dia mais dificuldade, porque eu falo: eu cheguei a não conseguir fazer uma dieta e como se diz, um dia de vida saudável. Eu não chegava ao fim do dia. E isso era muito complicado, porque aí vem a culpa. Mas a questão da energia, da névoa mental, e principalmente eu que tenho que ler muito e fazer análise de vários documentos, comparar, escrever e participar de eventos. Então, chegou em eventos que eu precisava apresentar, congressos, por exemplo, e eu não consegui falar 2 frases de um texto que eu tinha escrito. Ou seja, eu escrevo, eu faço análises e não consigo nem, passar isso adiante. Então é uma trava enorme para o meu trabalho, que eu já não conseguia mais o que fazer. Então acorda cansada, dorme cansada, não produz, sente culpa. Vem um cíclico ali que eu acho que pegou todos esses sintomas. É bem isso. Eu falo que a gente fica como se fosse um celular com bateria viciada. Então a gente acorda, dura um pouquinho ali só, mas depois já tá precisando recarregar de novo, ainda nem chegou no fim do dia, né? Na sua primeira consulta, né, comigo, quando você trouxe esses diagnósticos, eu já, né, identifiquei a questão do climatério. Primeiro porque é o que eu faço todos os dias, né? E os sintomas são muito característicos. Claro, são sintomas, como eu disse, que
Em algumas mulheres, um sobressai mais, em outras mulheres, outros sobressaem mais, mas os sintomas não mudam muito disso, né? E como foi para você receber esse diagnóstico? Não, Ana, não é nada de depressão, não é nada de ansiedade, é só o climatério. Marcelo, eu lembro que eu já saí dali muito feliz, porque acho que só a nossa conversa de me dar respostas que eu procurava, e muitas vezes a gente procura, como eu disse, né, na própria internet ou com outras pessoas que passam por problemas diferentes. Então, quando ali você me deu uma série de respostas e me trouxe uma calma muito grande de já saber o que que é, em primeiro ponto. E segundo ponto, que não foi voltada para, como se diz, não tô louca. Mas calma, não é todo mundo que chega num quadro, né, a psicólogo, psiquiatra, que é essa questão de estar louca, mas naturalmente, acho que é isso que a gente pensa. Não, peraí, tô doida, né, tô cansada, mas é isso, eu não tenho motivos. Você acha que uma das principais culpas ou sensações de peso que vem nisso eu não tenho um motivo sério pra estar me sentindo assim, então eu não tenho direito de me sentir assim, eu tenho que mudar, só que ao mesmo tempo a gente não dá conta sozinho. Quando eu cheguei no consultório e levei pra você tudo que eu estava sentindo e você foi me dando respostas claras e me justificando, acho que a leveza de uma resposta certa, ela é muito valiosa. Então, nem sempre a gente quer aquele diagnóstico. Mas por outro lado, acho que toda mulher tem que compreender que, na verdade, que bom que é um diagnóstico simples, que é uma coisa que é natural, que não sou a única a passar por isso, mas que se eu aceitar ajuda, se eu buscar e aceitar a ajuda de quem tem o conhecimento para me ajudar, isso vai ser muito mais fácil, porque também é outro ponto, a gente não quer pedir ajuda, a gente não quer aceitar ajuda. E eu não falei para ninguém, assim, não comentei com ninguém que eu estava indo buscar um tratamento, para isso, porque muitas vezes a gente sofre sozinha, sofre calada, então é um dos pontos, de você não buscar ajuda, não falar o que que você está sentindo, então acho que principalmente são sintomas muito silenciosos que a gente não compartilha, e eu faço uma comparação, assim, até com casos de violência contra a mulher, né. Quanto mais mulheres buscam ajuda, quanto mais mulheres divulgam, quanto mais a sociedade se fortalece, nesse sentido, mais mulheres têm coragem para buscar ajuda. Então eu acho que isso que você faz é muito bom, porque estimula outras pessoas também a buscar ajuda, né. Justamente, a gente mostra o caminho, né, e orienta o caminho. E você falando aí, me passou uma questão aqui na cabeça. Então, se a gente for pensar por esse lado, a gente pode inclusive achar, e eu acho que é uma verdade, que existe um preconceito em relação ao climatério. Sim, existe, porque acho que ninguém quer falar sobre isso, né. Ninguém quer assumir, bom, sou 40 a mais, e aí parece que você perdeu a juventude. É. Não, estou tendo problemas de mulher, então, homens geralmente fazem piadas com isso. Nossas próprias mães falam: "Ah, larga de frescura, porque eu não passei por nada Sim. disso, eu tô aqui, eu nem lembro, não sei o que que é menopausa, nunca ouviu falar de climatério". Então se você vai conversar com as suas mães, com pais, "O que que é isso? Tá inventando doença". Se você vai falar com o seu companheiro, seu namorado, e principalmente às vezes, você vai conhecer outras pessoas, você não vai falar sobre isso nem com as amigas, né. E acho que sim, isso gera um preconceito, porque senão nós mesmos falaríamos mais sobre isso. Justamente. Nós mesmos procuraríamos mais ajuda, nem tentaríamos esconder em diagnósticos que são muito mais complexos, mas que estão tão mais naturalizados na sociedade, que eu tenho menos vergonha de falar que eu tô com depressão, que eu tô com ansiedade, que eu tô com TDAH, do que eu tô no climatério. Muito interessante isso. Quando a gente fala no tratamento, né, do climatério, quando você chegou lá, eu falo que nós temos, sim, alguns pilares, né? Não dá assim para dividir, porque o nosso corpo é único, mas para a gente realmente traçar o caminho ali do nosso plano de tratamento. Porque muitas vezes as pessoas procuram uma pílula mágica, né? Agora no momento é a caneta mágica, mas é tudo muito. Querem rápido, mas não querem viver o processo. E lá, né, no Instituto Ramos, o jeito que eu trabalho não é dessa forma, tanto que nós já estamos 7 meses nesse processo aí de tratamento. Mas a gente tem alguns pilares, né? Então eu sempre gosto de dividir no pilar alimentação, pilar atividade física,
Pilar peso, quando é um problema para a mulher, e pilar metabolismo como um todo. Então, a gente vai cuidando, né? Ah, e por último, faltou, não, e o mais importante, pilar hormonal. A gente vai cuidando desses pilares juntos, não é separado, assim, separado só para a gente entender que existem, mas eles são feitos ali em conjunto, né? Disso daí, o que que você achou, assim, que foi talvez mais desafiador no tratamento ou não? Foi tranquilo? Me conta aí desse processo aí, desses 6 meses. Eu tenho a sensação que foi os 6 meses mais fáceis da minha vida. Mas acho que o principal gancho, eu acho que é você conseguir ter esse olhar muito integrativo que ajudar. Porque, digamos que eu tivesse que fazer tratamento com 5, 6 especialistas diferentes. Talvez eu teria feito um e não teria feito o outro. Então, quando a gente foi lá e fez o protocolo e me ajudou a olhar que, embora, como se diz, existem vários aspectos, o meu corpo é um só, né? Eu estou sempre no mesmo espaço, buscando a mesma necessidade. Então, quando conseguimos integrar alimentação, metabolismo, acho que ajudou muito, hormonal, físico, desintoxicação, uma série de coisas, mas acho que o principal fato do sucesso, acho que desses 7 meses, foi eu conseguir encontrar tudo no mesmo lugar, de você conseguir ter essa visão holística, integrativa, que ajudou a encaixar, mas um foi encaixando o outro. Como eu te disse, eu não conseguia chegar até o fim do dia numa dieta, né? Mas quando vem junto o hormônio, o metabolismo, a desinflamação, a reposição de vitaminas, a dieta, pela primeira vez eu levei isso como um estilo de vida. Qual que foi o maior desafio nisso tudo? Foi justamente, acho que o que a gente encontra de preconceito da sociedade. Porque parece que, de repente, você começa a olhar tanto para você começa a investir em você, e aí você coloca o exercício físico como prioridade, você consegue levar a sua alimentação. Então, eu fiz algumas viagens, e às vezes até fim de semana, você leva ali alguma coisa para poder garantir, e tem que justificar para as pessoas o que você está fazendo, você tem que justificar, mas você está gastando muito tempo nisso, mas você não devia estar fazendo aquilo. Mas o maior desafio foi justamente o olhar da sociedade naquele momento em que eu tô mais voltada para mim. E às vezes, por algum momento, a gente pode até sentir, será que eu tô egoísta? Sim, principalmente quem tem filhos e filhos pequenos. Por isso que eu tô investindo tanto em mim. E será que eu não tô olhando um pouco para ele? Mas foi justamente o que me motivou a buscar o tratamento. Porque eu tava tão, tão mal, que eu percebi que eu estava prejudicando a minha relação com ele, principalmente ele. Então eu percebi que a melhor coisa que eu posso dar pro meu filho, e a melhor mãe que eu posso ser, em primeiro lugar, estar viva. Que ninguém nunca vai me substituir, ninguém vai cuidar dele como eu. Mas também não basta eu estar viva se eu não tenho tempo, alegria e qualidade de vida com ele. Se eu não tô bem para torná-lo bem também. Se a gente tá bem, todo mundo que tá ao nosso redor tá bem, né? E a maioria das pessoas hoje apenas sobrevive. Sei que você falou, estar vivo é diferente, né? Realmente ter vitalidade. Vamos falar de um desses pilares aí que entra dois juntos, né? A questão alimentação, que você falou, e no seu caso, o peso, porque também estava acima, né? Durante esse processo, me lembra que foram 14? Foram 16 quilos. 16 quilos aí eliminados, né? Como você encarou essa alimentação? Porque lá no Instituto a gente realmente tem esse objetivo de não ser uma dieta, porque, como você mesmo diz, dieta, a gente não. Ela tem início, meio e fim, né? Então eu falo que a gente até marca no calendário querendo acabar aqueles dias. Então, nosso objetivo lá é mostrar que é um planejamento alimentar inteligente, individualizado e que vai realmente ser acompanhado no nosso estilo de vida. Junto com isso, né, o tratamento aí para perder peso, que acaba sendo uma consequência também disso. Você conseguiu entender que realmente não era assim uma dieta, e sim colocar no seu dia a dia mesmo? Foi. Começamos com o exame de sensibilidade alimentar, né, e análise genética, que eu acho que foi fundamental e foi fantástico para minha vida. Porque por um tempo a gente também normaliza, igual normaliza não se sentir bem, a gente normaliza a comer algumas coisas e não fazer bem, e a gente não sabe o que é e fica por isso mesmo.
Então, a partir dos exames de sensibilidade alimentar, eu identifiquei quais alimentos que eu devia manter uma certa distância por um tempo. E aí eu já comecei a aplicar. Quando eu comecei a praticar e afastei esses alimentos que não me faziam bem, imediatamente, quando a gente olha o plano alimentar, fala, mas eu como isso todos os dias, como é que eu vou fazer sem? Mas ok. Quando eu passei ali uma semana sem esses alimentos e já vi uma melhora no meu corpo, né, de comer e não passar mal, de comer e não ter que correr para ir para o banheiro, por exemplo, não comer e não sentir dores abdominais. Primeiro, acho que eu já comecei a confiar mais no processo. E a partir do momento que eu confiei mais no processo e estava vendo um resultado, foi muito bom. Segundo, que o planejamento alimentar é muito interessante quando as pessoas vendem, é um plano individualizado, é um plano individualizado. E eu tô aqui para falar que realmente foi muito individualizado, porque eu tenho particularidades alimentares interessantes, e aquilo que eu falei foi mesmo adaptado. E pela primeira vez eu nem chamei realmente de, não estou fazendo dieta, não está no meu menu, não está no meu cardápio, porque eu senti que fazia parte da minha vida. E abracei aquele processo. É claro que acho que, como você fala, você não vai lá e vai tomar um comprimido mágico. Todos os dias eu tomo uma decisão de fazer aquilo. Então, durante esse tempo todo, todos os dias eu tomei a decisão de melhorar a minha qualidade de vida. E a alimentação acho que foi o principal pilar, e esse acompanhamento e todas as dúvidas, e a gente foi acompanhando. Pela primeira vez na vida, quando a gente fala assim, eu já perdi 16 quilos antes. Só que esses 16 quilos que eu perdi, eu consegui manter a minha massa magra e eliminar pela primeira vez a gordura, tanto que o meu corpo tomou uma forma que eu nunca tinha tido. Eu visto uma calça hoje, 40, 42, que a última vez que eu vesti 42, eu tinha 14 anos, né? Vesti um macacão jeans que eu sonhava em vestir desde os 13, 14 anos, e nunca em nenhuma loja, olha que eu já olhei até em diferentes lugares, nenhum se viu em mim. Porque havia também uma inflamação e uma concentração de gordura no meu quadril muito grande, que já vem me acompanhando, que mesmo que eu emagrecia, aquela inflamação, aquela gordura. E aí a gente conseguiu fazer toda essa integração com a alimentação certa, e aí depois vai para os outros pilares também. Mas foi realmente individualizado, que eu abracei para minha vida. E a alimentação, realmente, quando a gente faz dessa forma, né, identificando os alimentos que são inflamatórios, a gente retira da nossa alimentação, eu falo que parece mágica, não é? Mas a gente vai vendo realmente esses resultados acontecerem, e principalmente igual você, perder gordura e não massa magra, né? E por falar em massa magra, vamos falar do segundo pilar aí, que é a questão da musculação. Também muito odiado por grande parte das mulheres, né? De que, eu não gosto de fazer musculação. E eu falo com todas que é o meu paciente, é sobre vida adulta, não é gostar, precisa fazer, né? Então é como um receituário médico mesmo, eu oriento a questão da musculação. Ela já fazia parte da sua vida ou foi depois? Como que foi esse processo aí da musculação em si? A musculação, acho que eu fugi muito dela, e assim como todas essas pessoas que você fala que é vida adulta, eu ainda estava mimada, uma criança mimada, né? Uma adolescente fala, não gosto, não vou fazer. E até demorei um pouquinho para começar a fazer, mas eu acho que quando a gente começa a fazer, a gente tem um outro ganho muito importante, eu acho que foi fundamental nessa minha fase de vida. Porque à medida que eu fui fazendo e ganhando mais confiança, e tendo mais resistência, e cada dia pega um pouquinho mais de peso, cada dia consegue um pouquinho mais, não é mais só sobre o corpo, é sobre a nossa força mental. A minha mente foi ganhando mais força, eu fui ganhando mais confiança. Falo, eu consigo fazer isso. Nossa, eu nunca consegui ficar pendurada numa barra, não vou conseguir. E aí, de repente você consegue um pouquinho, de repente você consegue um pouquinho. E com o tempo a gente já percebe, eu consigo tudo. Não é? Então, acho que a musculação, quando a gente percebe que é mais do que um exercício chato, é mais do que um exercício obrigatório, ele é um exercício da mente, é um exercício que prova pra gente que a gente é muito mais forte do que acha que é. É bem isso mesmo. E o outro pilar que a gente está falando aqui, eu vou colocar o metabolismo aqui como um todo. Às vezes,
Eu sempre falo muito sobre isso, tanto nas minhas redes sociais, quanto na consulta, sobre o metabolismo, e muitas vezes não é muito claro para as pessoas, né, o que é o metabolismo. É o quê? Todas as reações bioquímicas, fisiológicas que acontecem no nosso organismo para a gente estar aqui, vivo, conversando, andando e tudo mais. E aí, para isso, a gente precisa de ter nutrientes, minerais, vitaminas, né, aminoácidos, antioxidantes, tudo em níveis adequados. A gente tratou muito disso, né, lá no nosso plano de tratamento, justamente com a reposição desses nutrientes de forma injetável para uma melhor absorção e um melhor resultado. Como foi esse processo? Você acredita e viveu ali que essas reposições de vitaminas, minerais, nutrientes fizeram realmente diferença no processo? Completamente. Eu passei a enxergar o metabolismo como o rei da casa, né. Eu fui ali, e eu tenho o prazer de falar que eu fui todas as semanas fazer tudo corretamente, e eu acredito que o protocolo que foi montado foi muito adequado, tanto que nós fizemos agora exames, e pela primeira vez na vida eu tô com todas as vitaminas, tudo em dia, né, e isso refletiu na minha qualidade de vida. Como prova, eu tive algumas andanças aí a trabalho e que eu subi e desci ladeiras, teve dias que eu andei por 9 horas seguidas, com mochila nas costas, né, fazendo entrevistas, visitando vários lugares, eu não senti dores, eu não senti fadiga, eu não senti falta e principalmente durante uma viagem longa, se eu em outros momentos em que eu acho que os meus nutrientes estavam defasados, eu sentia muita fome, cada hora eu queria beliscar. Então eu consegui manter uma rotina durante uma viagem de 12 dias, com uma alimentação adequada, sem ter um desespero por ter aquela vontade, fraqueza e ter a força. Então eu acho que isso foi a maior prova, de quanto o metabolismo fortalecido, quanto que essa reposição foi importante para mim, assim como eu acho que é para qualquer pessoa, porque gradativamente ela foi me fortalecendo ali todos os dias. E eu acho que isso me ajudou inclusive com o pilar da alimentação, porque se o meu corpo está nutrido, eu consigo organizar a minha alimentação de forma muito mais tranquila, porque às vezes quando a gente tá sentindo fome, vontade, uma coisa, principalmente vontade de doce, a gente não percebe. "Ah, é falta de vitamina A, então espera aí. Ah, é falta de proteína, vou comer mais proteína". Não, a gente vai muito impulsivamente, né, naquilo e sem saber o que que falta. Então a partir do momento que você viu o que que faltava e veio repondo, o meu corpo ele ficou muito mais leve fisicamente, tanto para o meu exercício, quanto para a minha vida no trabalho, para o meu dia a dia, quanto até para eu me organizar na alimentação. Isso aí que você falou também é uma questão diagnóstica que acontece, tem um nome, né, que é fome oculta, que é muitas vezes a gente ir em busca de uma alimentação, ou seja, querer beliscar toda hora, comer, mas na verdade é a nossa célula gritando por nutrientes. Só que a gente geralmente vai atrás de carbo e tudo mais, né? É. E vamos falar assim desse último pilar aqui, que realmente esse dá literalmente pano para manga, a gente pode ficar um dia falando. Reposição hormonal, né? Eu falo que na mulher 40 mais é igual musculação. Claro, vai ter um momento certo para cada mulher tem um momento certo da reposição, tem a dose certa, o hormônio certo, enfim, isso é um papo para um outro momento. Mas para você, quando você chegou lá, você já sabia disso? Já tinha ouvido falar sobre reposição hormonal? Tinha algum tipo de medo ou de julgamento anterior? O que que você sabia sobre? Como que foi esse processo da reposição hormonal? Eu acho que esse é o grande tabu, né, porque inclusive existem muitas campanhas contra, e a gente já pensa que não, isso é para quando eu tiver muito mais velha, isso é para quando eu tiver lá para os 60, que eu vou pensar em hormônio, que é a última coisa que você pensa quando você precisa de um ajuste, acho que a última coisa que você pensa é na reposição hormonal. E acho que tem muito preconceito, tem muita, essa questão social: "Ah, você não precisa de reposição hormonal, isso é besteira". E então, os estudos e as informações ainda são muito poucas, são vagas e são contraditórias, né. Nesse caso, acho que a gente não sabe muito bem em quem confiar, porque se você for se eu chegar primeiro no psiquiatra, ele vai falar que o meu problema é aquele, e a questão hormonal ele vai ficar de fora. E sempre vai ficando de fora, porque acho que talvez historicamente isso
era para um grupo muito, muito seleto de pessoas, ou um grupo muito, muito fechado, ou mais uma vez as pessoas não querem falar sobre isso. Então eu não conversei com ninguém sobre reposição hormonal, não conversei por quê? Se eu falei com a minha mãe, ela falou assim: "Não, mas você tá muito nova para isso. Não tá nem perto", né, mas os exames, os meus sintomas e a minha vida em particular me dizia o contrário, né. Então e a partir do momento que foi feita essa reposição e todo a integração em volta, eu noto uma diferença que eu nunca vivi na minha vida. Você se sentiu quando, né, eu falei com você, falei: "Ana, ó, realmente tem indicação da gente fazer reposição, né, hormonal", expliquei quais são os hormônios, as vias de administração. Como foi? Você ficou tranquila, você ficou segura para repor, você falou: "Vou, mas tô com o pezinho atrás"? Sim, a gente fica com o pezinho atrás. Eu fiquei com o pezinho atrás, falei assim: "Espera aí, será que eu preciso mesmo? Que efeitos isso vai ter?" E aí a gente vai pensando: "Mas e o meu cabelo como é que vai ficar? E os pelos do meu corpo como é que vai ficar? E a minha libido como é que vai ficar? E será que isso vai me engordar?" Porque também a gente fala: "Nossa, hormônios engordam, né?" Isso desde menina, não sei como é que foi. "Não, mas você começar a tomar anticoncepcional, você vai engordar." Então como é que é esse contraste? O medo do hormônio acho que é natural e pra mim também foi natural. Mas quando a gente conversou tanto e montou todo um plano e um diagnóstico, a confiança acho que também, acho que confiar em quem você vai fazer um tratamento, poder confiar num instituto que é consolidado, confiar numa técnica, nessa integração, acho que fez toda a diferença. Porque o que eu falei, se eu chego em casa e falo com a minha mãe: "Você não precisa disso." A minha irmã, ela é 10 anos mais velha que eu. "Ah, mas eu ainda não faço." Eu falo: "Mas você já procurou também?" "Não, não é pra mim." E você vai pesquisar suas amigas, ninguém também nunca fez. Fala: "Ou eu tô muito fora do caminho, ou eu tô no caminho certo." Eu falei: "Olha, eu vou fazer este caminho, que aí depois, com o tempo, com os meus resultados, talvez eu possa ajudar as pessoas que estão à minha volta, da minha família, os meus amigos, a quem sabe também buscar o mesmo caminho." E hoje com os resultados que eu tenho, e todos eles me perguntam: "Ó, mas como é que é mesmo o seu tratamento? Quem é mesmo sua médica? O que que é mesmo que você está fazendo?" Porque naturalmente, sem eu falar, né, já vem: "O que que você fez? O que que é a diferença? Mas você tá com mais brilho, você tá com mais luz, você tá mais animada. Nossa, você tá pulando por causa de uma música. Há muitos anos eu não te via assim." Então isso sim já deu aquela resposta daquele medo inicial, mas que se eu não tivesse vencido esse medo e arriscado um caminho que ninguém ao meu redor estava trilhando, eu estaria no mesmo caminho. Isso mostra o quanto realmente ainda temos desinformação, né. Só nessa fala aí que você falou, né, na questão: "Ah, eu sou 10 anos mais velha e não reponho", então muitas vezes o que acontece, a mulher chega lá num momento já tardio, não que não possa repor, mas ela perdeu anos ali de qualidade de vida por uma desinformação. E eu falo que a melhor resposta, né, é isso, é em você, é no seu resultado e as outras pessoas vão juntas. Você, da parte hormonal, né, tem esses mitos: hormônio engorda, hormônio da trombose, hormônio dá câncer, hormônio cai cabelo, e a gente tá vendo aqui uma Ana que tá mais jovem, Cabelão. cabelão, muito mais magra, então realmente não é uma verdade, né. Não, não é. E quem estiver nos ouvindo, né, e vendo, sabe que acho que esses medos a gente passa e as pessoas ao nosso redor, muitas vezes não conhecem, desconhecem e até falam contra, sem conhecer, e a gente sente insegura de seguir um caminho que ninguém está trilhando. Mas hoje, todas essas pessoas que estavam ao meu redor também e que desconheciam, elas olham para mim e veem realmente uma Ana mais magra, com massa muscular, braço definido, eh, com mais alegria, com o cabelo em dia, com a pele muito bem. E assim, com a satisfação de ter vivido um processo em que eu fiz parte dele, que eu fiz a minha parte. Ativamente. Ativamente. Então, é diferente de eu poderia ter buscado outro tratamento e tomado um comprimido, né, psiquiátrico, ou um para dormir, um para acordar e achar que isso era normal. Não.
E não depender de mim, né? O meu corpo ali lutando sozinho de alguma forma. Mas eu sinto que cada dia eu fiz a minha parte, eu fui buscando. E com o tratamento certo, com a integração certa, com todos esses elementos, eu fui sendo ajudada e me senti sendo ajudada todos os dias. Então, eu não me senti sozinha em momento nenhum. E pelo contrário, hoje eu sinto que eu compartilho com as outras pessoas o resultado de tudo isso. Com certeza. Ana, e se você pudesse resumir, o que mudou na Ana Paula antes do tratamento comigo, antes do tratamento no Instituto Ramos e depois do tratamento? Acho que mudou a vitalidade, a vontade de viver, o que voltou, sabe? Acho que eu resumo num verdadeiro sucesso. Então, quando a gente fala sucesso, e fala o que é sucesso para você? Esse, para mim, todos esses resultados que eu falei que a gente viveu, eu resumo como sucesso, né? Como um poema de Adélia Prado, que eu sempre falo muito: não quero a faca nem o queijo, eu quero a fome. E essa fome eu não tinha mais, eu não tinha vontade de correr atrás, ou por mais que eu tinha, eu não tinha a força. E hoje eu me sinto com tudo isso, eu me sinto com 43, com muita vontade de viver, com energia para brincar, para lidar com a rotina. Então isso para mim, digamos que eu esteja numa fase de sucesso da minha vida. E qual que é o recado que você deixa para mulheres 40 a mais que estão aí se sentindo cansadas, desanimadas, sem energia, sem libido, dormindo mal e achando que é coisa da idade? Não faz isso. Procura ajuda, porque esquece isso que a gente tem que dar conta de tudo sozinha. Nem o nosso corpo, o nosso metabolismo que está ali dentro, se a gente não ajudar, a gente não consegue ir sozinho, não consegue responder. Então, mesmo que você não conheça ninguém que esteja trilhando este caminho, olhando para dentro de si com prioridade, a gente tem que se priorizar e se priorize, e busque ajuda, mas faça a sua parte também, porque é uma nova vida. Hoje eu tô com 43, tenho mais energia de quando eu tava com 20. Sabe, me sinto melhor. Eu falo, você voltaria seus 20 anos? Não voltaria porque eu tô bem agora. Então não tem aquela nostalgia, se eu tivesse 20, quando eu tinha 20. Então, comece agora. Porque se a gente não tiver bem, não tem como levar ninguém bem com a gente. Ninguém vai estar bem ao redor. E a gente não vai estar bem para eles, não vai estar bem para nada. Nós já estamos chegando ao fim aqui do nosso primeiro episódio. E foi, assim, incrível ouvir, assim, sua história pelo seu olhar, né? Porque eu pude acompanhar esse processo na clínica e ver pelo meu olhar. E agora, sim, pelo seu olhar, foi muito incrível. Então, eu quero agradecer você pela presença, por contribuir. Com certeza, isso vai estar levando mais conhecimento e de alguém que viveu realmente esse processo para outras mulheres e que isso com certeza vai impactar muito mais mulheres. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de compartilhar, e eu espero que realmente muitas mulheres possam olhar para si e seguir a vida com muito mais energia. E é isso, para você que assistiu esse episódio, o primeiro episódio da Mulher 40 Mais, aqui, Mulher Plena, curta aqui embaixo, deixa seu like e compartilhe com mais mulheres que com certeza você estará transformando vidas.